Olá e bem-vindo. Hoje vemos 10 jogadores lutando para manter uma vaga em seu clube nesta 10ª temporada. Aaron Ramsdale, um dos 4 jogadores da Premier League que não perdeu um único minuto em 2022 a 2023, deve ter esperado outro ano forte nesta temporada. O Stob não apenas manteve 14 jogos sem sofrer gols e ajudou os mulheres a voltar à sua primeira corrida pelo título em 7 anos, ele revolucionou o jogo de construção com seus passes destemidos e altos padrões. Mas a chegada de David Raya teve um efeito semelhante. O espanhol foi o alvo preferido de Arteta neste verão, onde Ramsdale se juntou e, como Ramsdale, ele também jogou todos os jogos no ano passado. O que é mais importante, ele colocou que tiveram melhores estatísticas 2, salvando 78 chutes a gol contra os 70 do inglês e superando os gols esperados por 5, enquanto Ramsay teve um desempenho inferior por 2 e Raya já é indiscutivelmente a primeira escolha dos Emirados chegando ao time após 3 rodadas de jogos, em seguida. Começando no primeiro jogo do Arsenal na Liga dos Campeões em mais de 6 anos, cruelmente, a história dos Rãs da competição foi tão vital para ajudar os londrinos a retornar aos 27 anos que o ex-jogador do Brentford provavelmente não recusará tão cedo, deixando Ramsdale, considerando suas opções, uma temporada no banco poderia firmar sua decisão 9. Diogo Jota. O planejamento do elenco do Liverpool já foi o melhor do ramo. A fonte especial que lhes permitiu competir com o Manchester City com um orçamento menor. O recrutamento dos Reds foi um sucesso após o smash nas primeiras 5 temporadas de Klopp no clube, e quando Diogo Jota chegou a Anfield ele parecia outra certeza, marcando 9 gols em 12 em seu primeiro ano antes de saltar para 19 em 27 em seu segundo. Jota agressivo, versátil e surpreendentemente físico, era o jogador perfeito para cobrir Vardy, Firmino ou mesmo Salah, mas lesões nos tendões da coxa e na panturrilha em 2022 a 2023 o mantiveram um pouco mais 1000 minutos e o excluíram da Copa do Mundo, mas o Liverpool mal podia esperar para que ele se curasse. Chiesako e Darwin Núñez estão todos lutando por tempo de jogo agora, enquanto Jota marcou ou deu assistência a cada 103 minutos na última temporada. Perdendo apenas para Mina, a chegada do time Núñez ao time significou que um pacote criativo era necessário para equilibrar um papel melhor para o Agbo, que supera o Jota em chances criadas e dribles, ao mesmo tempo em que o iguala em taxa de trabalho. Ainda talvez o atacante mais talentoso do Liverpool depois de Salah. Jota ter qualidade de superação mundial, mas precisa manter-se em forma ou corre o risco de ser marginalizado. 8. Pobre Pogba. Que carreira trágica acabou sendo para Paul Pogba. O francês chegou ao Manchester United em 2016 por uma taxa recorde mundial após 4 títulos e uma final da Liga dos Campeões em 4 anos, mas nunca se tornou um meio-campista dominante que claramente teve o talento para voltar à Juventus em 2022 com o objetivo de reviver sua sorte. Pogba não foi nada mal em Old Trafford, marcando 67 gols em 139 partidas da Liga pelos Red Devils, mas seu histórico de lesões foi lamentável, jogando apenas 43 minutos em seu último 3 anos na Inglaterra, e a situação só piorou em Tyrion. Um problema no menisco tirou de toda a campanha italiana e da Copa do Mundo, e então, em 22 de setembro de 3, ele foi suspenso provisoriamente por até 4 anos após um teste antidoping de rotina aumentou níveis elevados de testosterona por segunda amostra. Ainda poderia livrar o jogador de 30 anos, mais uma suspensão prolongada praticamente encerraria sua carreira. Ele precisa limpar seu nome e então provar que ainda tem algo a oferecer ao esporte que antes parecia seu. Para a regra 7. Emerson Royal e Harry Kane eliminam o escândalo de Fábio Parachic e paira sobre o clube e a total falta de zagueiros competentes, e Postecoglou herdou uma série de preocupações quando assumiu o comando do Tottenham no verão. Mas uma questão importante foi a forma do time, com Antônio Conte preferência de 3 zagueiros, enchendo o elenco com laterais e forçando o australiano a tentar fazer alguns buracos redondos. Emerson Royal então deveria estar em vantagem com o zagueiro natural. Então é ainda mais contundente que ele tenha começado um jogo para Pedro Porro-5, especialmente porque o início forte do Tottenham escondeu uma defesa furada, desistindo de 13 chutes por jogo até o momento, ocupando o 11º lugar na liga. Espera-se que Emerson ajude com isso, mas ele parece indisposto. Eles estão lidando com os 2 tackles que ele tentou nesta temporada, enquanto no ataque ele está um rebaixamento óbvio, criando 0,9 chances por jogo ao longo de sua carreira, apenas metade da média vitalícia de Porro. Vender Kane e contratar 7 jogadores com idade média de 22 anos durante o verão mostra aos Spurs um edifício para o futuro. Se Emerson não puder mostrar que pertence a ele, 2024 provavelmente trará uma saída rápida. 6. Nico Williams, com 43 jogadores, chegando ao Nottingham Forest e com um custo combinado de 317 milhões de euros desde a sua promoção à Top Flight, era inevitável que alguns jogadores caíssem nas fendas, mas é surpreendente que um deles possa ser Nico Williams. Forrest pagou 20 milhões de euros por seus serviços, foi a 4ª maior de todas essas jogadas, e ele foi altamente recomendado por ter ajudado o Fulham a liderar o campeonato. Depois de ganhar o título com o Royal Club Liverpool,
Ele certamente começou como favorito jogando 75% dos minutos até o intervalo da Copa do Mundo, mas depois dessa competição devido à lesão e à forma de Aurier, ele atuou apenas 40% do tempo durante o resto da campanha e em 2023 a 2024 o Marfinense foi escolhido 4 vezes mais vezes e pelas estatísticas ele merece, tendo jogado o dobro de passes progressivos por jogo como o Williams no ano passado, além de ostentar um sucesso de 70 tackles contra 53 do Ganês. O tipo de coisa que faz toda a diferença em uma luta contra o rebaixamento nos primeiros dias. É claro, as temporadas mal começaram e o Williams tem 22 anos, mas ele já tem trabalho a fazer para provar a si mesmo 5. Jadon Sancho Manchester United não pode passar uma temporada sem guerra contra um de seus próprios jogadores e este ano eles têm Harry Maguire e Jadon Sancho em sua lista de inimigos. O ex-jogador do Dortmund está atualmente suspenso por tempo indeterminado do time titular após chamando publicamente o técnico Erik ten Hag, respondendo às críticas ao seu trabalho no treinamento, alegando que ele foi feito bode expiatório por um longo tempo. É uma pena, já que os Red Devils são fracos na direita e embora ele não tenha conseguido atingir o auge de sua insanidade recorde da Bundesliga com 83 gols e assistências em 82 jogos, Sancho mostrou-se cada vez mais promissor com a camisa vermelha. Em 2022 a 2023, ele ficou no quarto superior dos marcadores prematuros com 0,5 xG por 90 entre os 10 primeiros em ações de criação de chutes e carregamentos progressivos. Mas dada sua falta de velocidade de nível superior e a chegada de Mason Mount, suas opções parecem piores do que nunca, com alguns fãs suspeitando que Tim Hug quer forçá-lo a sair por apenas 2 anos. Em um acordo de 5 temporadas que já custou ao United 120 milhões de libras, um pedido de desculpas ao chefe aparentemente poderia ajudar a situação. Mas com o clube e os jogadores mantendo sua posição, isso reduziu o preço de saída escrito em todo o 4. André Lunin com Courtois sofrendo uma lesão no ligamento do joelho na pré-temporada do Real Madrid enfrenta incertezas entre os postes pela primeira vez em 5 anos e com uma cobertura aceitável, mas dificilmente de classe mundial, chegando na forma do Chelsea Lone Keeper. A pressão está em 24 anos o velho goleiro André Lunin para provar que um dia pode vestir a camisa número 1 depois que o Al Real foi degolado nos últimos anos vendendo excelentes jogadores como Urucore e Kimi. Theo Hernandes quando não se enquadrava no projeto. Então o Lunin que jogou 2 dos 6 jogos da liga até agora precisa se destacar para se manter fora dos maus livros de Florentino Pérez e os próprios reais podem estar ansiosos para ver o que a contratação de 9 milhões de euros do Zorya Luz pode fazer 2 períodos solitários do Leganés e Oviedo produziu 8 jogos sem sofrer golos e 25 sofridos em 24 partidas, mas com o primeiro do Luz Banco o time Lunin fez apenas 11 jogos no campeonato em 3 anos, perdendo 3 desses jogos e só jogou 2 vezes na Liga dos Campeões, onde sua capacidade de vencer partidas com grandes defesas será o verdadeiro teste de seu potencial no Bernabéu se ele terminar a campanha tem o apoio de Kepa. Seus dias estarão contados na capital espanhola. Se ele estiver à altura do desafio, poderá ficar 10 anos no topo do jogo global 3. Ferran Torres. É difícil saber o que Ferran Torres pode fazer para ter uma folga. O espanhol deixou o Manchester City em 2022 para o tempo normal de jogo, mas apesar de uma taxa de acerto de 1 gol a cada 182 minutos, ele mal conseguiu jogar enquanto se destacava nos jogos com 1 gol a cada 116 minutos, incluindo 2 hat-tricks na Liga dos Campeões. Ele marcou 4 gols nos primeiros 4 jogos da campanha. 4 vezes mais que ele fez para o City o ano passado, mas ele só jogou 89 minutos nos últimos 3 jogos. Talvez ele precise de uma concorrência mais forte ou talvez ele simplesmente não esteja de acordo com Erik ten Hag, mas seja qual for o caso, é importante para o Atlético de Madrid que ele encontre algum tipo de forma com João Félix de volta à Liga do Porto, que Aspas cometeu 14 faltas em 9 jogos e Braithwaite jogou apenas 5 em um total de 180 minutos. Torres em forma é um ativo valioso na busca pelo título da La Liga, que escapou das últimas 2 temporadas, mas sua resposta ao 3. Estas são as histórias mais quentes do mundo do futebol neste momento. Fique atento para mais atualizações diárias sobre futebol diariamente. Obrigado por se juntar a nós. E você, o que achou dessas informações? Qual foi a mais relevante em sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu sempre dou uma olhada nos comentários de vocês. E para você que ficou até o final, tem um recado: eu entrei em uma sala de sinais de futebol, onde eles mandam sinais com 100% de assertividade. Acerta o dia todo. Já fiz mais de R$200 em um só dia. Se você quiser conhecer, eu deixei o link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Até mais.